Ele já tá caçando um cantinho pra poder mijar. E quando ele quer fazer o cocôzinho dele, é na mesma pegada. Ali tem pelo jeito é um pitbull. Não tinha aquele dog ali, aquele dog é novo por aqui. Hoje eu vou fazer uma caminhada bem longa mesmo. Aí entre 2 e 3 horas aí de caminhada. Tem chovido, então a poeira abaixou. O tempo tá bom para caminhar. A umidade do ar tá praticamente aí excelente. Então resolvi que, aproveitando essa folga aí de hoje aí, fazer uma caminhada mais longa com o dog. Às vezes precisa, né? Eu fazia essas caminhadas mais vezes quando eu morava em lugar mais urbano, então eu caminhava maiores distâncias, né? Mas por aqui é preocupante. Eu vou passar num lugar onde eu vi parecia ser a mistura de um Bull Terrier com Staffordshire. Eu estava passando por lá de carro. Foi de carro? Não foi de carro. Eu estava indo ao mercado e eu resolvi ir andando, que é um mercado um pouco mais distante. Aí eu aproveitei para fazer uma caminhada e fui caminhando, exato. Eu falei, vou fazer uma caminhada e vou lá no mercado. É tipo uns 20 minutos para ir, 20, 25 e para voltar. E quando eu tava passando por esse local, que eu vou filmar mais à frente, tá distante daqui ainda, eu vi de longe o cachorro vindo. Então, uma das minhas preocupações de caminhar com Baruch percursos mais longos é isso. Ele já tá cansado e ele encontrar cachorros, dogs, e aqui é mistura com Rottweiler, é mistura com Pitbull, é mistura com Staffordshire ou com Fila. Então geralmente os dogs aqui eles são misturados. Às vezes é Rottweiler com o Staffordshire ou com Pitbull, ou vira-lata misturado com alguma dessas raça desconhecida. Eu não gosto de usar muito a palavra vira-lata, mas é uma raça desconhecida com Rottweiler, Pitbull, Staffordshire, e tem dogs que eles estão em bando. Então eu tenho muita preocupação de estar com o Baruch e ele tá sem condição de combater e não ter como evitar o combate em si. O Baruch já está aí com 6 anos, então eu realmente não quero que o Baruch combata mais. O dog entre 1 ano, 4, estourando ali 5, 6 anos ali, é praticamente ali o auge do dog, né? Depois de 6 anos para frente ele já vai perdendo, né, aquele vigor. Então entre 1 ano a 5, estourando a 6 anos aí é o auge do dog. Então ele encontrar um dog aí na mesma pegada que ele, agora ele pegar dogs mais jovens, esse que eu vi lá parecia ser jovem, e se for mais de um, então é bem complicado. Então eu tenho preocupação de estar com Baruch e acontecer essa situação adversa aí e ficar ruim pra gente, né? Mas eu não posso também deixar de fazer o que se deve, fazer as caminhadas. Eu estou revezando as ruas, que aconteceram certas coisas, mas todo lugar aqui tem dog solto. E os dogs vêm pra cima. Tem dog que eu consigo evitar, tem outros que já vieram mesmo, tiveram confronto, não teve como eu evitar. As pessoas não têm noção de manejo,
elas têm um mau manejo. É sobre isso que eu quero conversar dentro desse contexto. As pessoas não têm noção de manejo e não querem ter. Então, eu tô aqui, ó, e de repente pode aparecer um dog do nada, como já tem em outros vídeos. Então esse vídeo aqui, ele vai ser feito assim por partes, porque eu não vou ficar aqui gravando toda a caminhada, ainda mais que hoje é uma caminhada mais longa. E pode acontecer alguma situação e eu tenho que fazer o manejo para aquela situação adversa, né? Porque os lugares que eu vou passar hoje, geralmente tem muitos dogs soltos. Tem muitos dogs nas ruas. Não sei se hoje vai ter, espero que não. Mas são dogs que geralmente eles... Você percebe que eles estão numa pegada ali de não aceitar outro dog que não seja daquele grupo passando por ali. Então, eu posso estar fazendo um vídeo falando o assunto e eu ter que deixar de comentar o que eu quero comentar aqui para comentar depois, ou fazer um áudio sem filmagem e colocar no vídeo de alguma maneira. Então, prestem atenção no que vai ser comentado aqui. O meu canal é para quem não tem preguiça de pensar, tanto sobre manejo de dog, principalmente o dog box. Bom dia, tudo bem? Glória a Deus. E também das coisas do alto. Então, geralmente pessoas que não gostam de pensar não vai curtir muito aí o conteúdo do canal. Mas pessoas que gostam de aprender, gostam de entender as coisas, pessoas que querem ter o melhor manejo com dog, pessoas que querem entender melhor a raça boxer, não de uma forma superficial, mas real, com obras. Tá aí os vídeos aí, mostrando aí o Dog Box Baruch na sua guarda, na sua proteção. Ainda que a gente ainda não tenha feito um trabalho mais específico, profissional, porque contexto de guarda territorial, existem vários contextos de invasão e de táticas que uma pessoa mal intencionada pode fazer em relação ao dog. E geralmente o manejo profissional ele vai abordar praticamente aí todo o contexto de uma invasão dentro do seu território, do seu lar. Não é só deixar o dog no quintal preso e depois soltar e que ele vai fazer uma guarda territorial excelente. Não é o contexto aqui do Baruch. Eu levei o Baruch a um condicionamento dentro da raça dele, para guarda e proteção, mas ainda é superficial. Como disse em outro vídeo, se o Baruch ele tivesse recebido, ou ele receber um manejo profissional, um bom figurante, uma boa figuração, um equipamento adequado, vocês veriam que o Dog Box, principalmente o meu, o Baruch, ele tem muito mais função do que os vídeos aí têm apresentado dentro da guarda e proteção. Então eu tenho trazido um manejo territorial para que a pessoa possa entender que o box ele é de guarda e proteção.
Se você ao menos não matar a guarda do box, você já vai ter um dog que possa fazer uma guarda razoável territorial, a qual possa atender a sua necessidade e evitar problemas. Uma pessoa tiver de olho na sua casa, for pular o seu muro, se uma pessoa chegar lá em casa e querer fazer carinho no Baruque, conquistar a confiança dele, não vai conseguir. Então pode ajudar aí a preservar os seus bens, sejam materiais ou pessoais. Você numa caminhada na rua e o dog também poder fazer aí a sua proteção em relação a outros dogs ou mesmo a uma pessoa mal intencionada. Se você simplesmente trouxer o dog o manejo correto de dominância e liderança, bom dia, não sufocando aí o dog com a humanização, com o antimanejo, o dog naturalmente vai fazer guarda e proteção do local que ele convive da melhor maneira possível. Ainda que com um treinamento específico, o dog vai para outro nível. Eu quero usar uma situação, vocês sabem que os vídeos aqui são contextualizados. Eu uso situações adversas para trazer informação que eu quero. Eu uso exemplos diversos. E hoje eu quero usar o exemplo que faz parte da realidade de algumas pessoas, outras não. Então por isso que tem exemplos diversos, contextualizados, para alcançar diversos tipos de pensamentos diferentes. Porque você deve transmitir a informação dentro de um contexto que pessoas de grupo tal possam entender. Então, por isso que às vezes, quando me fazem algumas perguntas, antes de eu responder as perguntas na parte dos comentários, ou quando a pessoa pega o meu zap e quer mais detalhes sobre, eu pergunto a idade da pessoa. Eu tenho que saber qual tipo de mentalidade eu estou tratando. Se é uma pessoa de mais de 20 anos, de menos de 20 anos. Às vezes pode ser uma criança de 12, de 11, de 10. Eu preciso saber ali a geografia de onde o dog está, de onde o dog vive, para que eu possa trazer a melhor instrução, para que a pessoa possa compreender. Os meus vídeos, eles podem ser assistidos por crianças, mas o YouTube, geralmente ele traz uma má interpretação do conteúdo e exclui, bloqueia, dá strike no canal. E quando você coloca que o público infantil pode assistir, que eu acredito ser importante, crianças já poderem entender o manejo real, eles tiram a parte do comentário. Então quando eu vou publicar o vídeo, eu não deixo opção para crianças assistirem, porque o conteúdo pode sofrer censura, strike, por uma má interpretação do sistema do YouTube. E quando se deixa livre para crianças assistirem, não se tem como comentar. Mas quem sabe alguma criança, com autorização do pai,
desbloqueia, né? Autorizando o filho a assistir. Saiba, veja que é um conteúdo importante para que a criança, o menor de idade, possa assistir. Então por isso que geralmente eu faço algumas perguntas para ter uma mínima noção com quem eu estou conversando, para que eu possa explicar dentro da idade, da cultura, daquele que está me perguntando. Beleza? Ó a galerinha do mal. Ó. Então os vídeos aqui são desse modelo aqui. Eu estou falando uma coisa, um assunto, e aparece uma situação adversa, e eu tenho que tratar aquela situação. Então, também, nas informações, eu trago explicações dentro de um contexto, às vezes outro tipo de contexto, de realidade de vida da pessoa, para que a pessoa possa entender melhor o que eu quero falar. E ela vai juntando como um quebra-cabeça. Eu quero falar aqui sobre um contexto de performance de um atleta de luta de MMA. Ele perdeu a luta. E muitas pessoas comentaram que ele não perderia a luta. Foi um brasileiro lutando com um lutador russo. Esse lutador russo, ele está em outro nível de treinamento, de mentalidade. Eu fiz alguns comentários em alguns canais sobre. Mas nós brasileiros em si, a gente não tem o hábito do estudo, a gente é muito emocional, né? Eu costumo comentar em alguns canais que são os patriotas de torcida de futebol, né? O camarada se julga patriota porque torce pelo Brasil na Copa. Mas esse mesmo patriota, torcedor, é o que mata e agride outro brasileiro porque torce por um time diferente, do mesmo país, da mesma nação. É o mesmo que busca destruir outro que vota em outro candidato que não seja o dele. Então, na minha opinião, são falsos patriotas, né? Porque muitos não sabem nem o que é ser patriota. Alguns acreditam que torcer pela seleção brasileira de futebol, ou de vôlei, ou de basquete, que isto é ser patriota. E se a pessoa não torcer pelo seu time, não é patriota, né? E é interessante que muitos é patriota até o momento que o time ganha, né? Depois que perdeu. Então, infelizmente, a gente vive essa má cultura das pessoas não entenderem o que é patriotismo e poder também diferenciar uma opinião emocional de uma opinião técnica. Então, geralmente pessoas assim, elas são muito emocionadas. E essa emoção impede elas de enxergarem o óbvio. Então esse lutador,
atropelou o lutador brasileiro. E algumas pessoas comentaram que se o lutador brasileiro tivesse ficado mais na distância, não tivesse ido pra cima logo, que ele poderia ter vencido a luta. Mas se o lutador brasileiro tivesse controlado a distância, como essas pessoas falam que deveria ter sido, e perdesse a luta, provavelmente muito dessas pessoas iam falar, não, ele deveria ter ido logo pra cima. Ele deveria ter ido logo por tudo ou nada. Ó, foi bem aqui, ó. Eu tava passando aqui, aí lá na frente lá eu vi um cabeçudo, preto com branco. Aí eu já percebi que era um Bull Terrier com Staffordshire. Aí eu passei pro lado de cá, de lá ele passou pra lá, eu passei pra cá de volta. Aí ele passou por mim aqui. Eu percebi que ele era filhote e com certeza ele tinha fugido ou algo assim, que ele tava de coleira, né? Ele parecia um pouco assustado. Então isso é mau manejo, né? Não só do cachorro sair, como do cachorro ir para outro local. Se o portão lá de casa estiver aberto, primeiro que o Baruque não sai. Ele não vai sair. E se acontecesse alguma coisa que ele saísse, ele não iria sair por aí caminhando, não. Ele ia ficar por ali ou ia voltar pro canil. Isso é manejo. Então, as pessoas, elas não estudam uma situação, elas não pesquisam, elas falam por emoção. Então o lutador foi pra cima, o brasileiro, eu tô aqui sendo raso, né, que eu não vou ficar aqui narrando a luta inteira e etc. Mas é para que você possa entender aí o que eu quero transmitir. Então o brasileiro foi pra cima, tal, perdeu a luta. Aí se comenta que ele não deveria ter ido pra cima daquela maneira, que ele deveria ter ficado na distância, controlando o outro lutador na distância, esperando que o outro lutador errasse. Aí ele perde, mantendo a distância. Aí eu ia comentar que ele devia ter ido pra cima. Então assim, sempre tem uma desculpa. O brasileiro, ele sempre tem uma desculpa para sua falta de competência. A gente vive um contexto que as pessoas baseiam em dar like ou dislike. As pessoas não têm o hábito de pegar um conteúdo e pesquisar sobre e estudar, aplicando aquele conhecimento para saber a real funcionalidade dele. Então para as pessoas é muito simples, não, era só ir para cima. Aí perde. Aí outros falam assim, não, era só ele ter ficado na distância. Aí perde também. Aí, se uma maneira do lutador vencer não vencer, eles vão falar outra e vice-versa. O outro lutador venceu porque é superior. O outro lutador russo venceu porque é melhor. Porque se preparou como deveria. Enquanto o brasileiro estava fazendo selfie, entrevistas, enquanto o lutador brasileiro estava como que de férias no local da luta, esse outro estava treinando, estudando, quem sabe descansando depois de um treino duro para treinar mais duro ainda depois. Esse que venceu, ele está sendo preparado para esse momento desde a infância dele. E ele se preparou especificamente para lutar com o campeão, porque o brasileiro era o campeão.
E o brasileiro não fez caso. Pensou que estava lutando com qualquer. E não se preparou, analisando realmente o adversário. Lá nesse país desse russo, lá no país desse russo, a luta lá, ela é vista como o futebol é aqui para o Brasil. Então, toda a família lá, a imprensa, os políticos, eles não vê luta lá como briga. Aqui o combate mano a mano ele é visto como briga. Lá na Rússia, no Daguestã, é visto como esporte. Então, lá a família inteira lá, até as mulheres, as titias, as vó, elas curtem o combate. Gera disciplina, gera respeito, gera controle, submissão às autoridades. Tem luta lá de criança que é melhor do que luta de adulto. Tem mobilização, tem estrangulamento, tem nocaute. Ó, só de eu falar isso aqui, já tem pessoas que já, tipo, como que tem nojo, brasileiro. Então assim, você vê a cultura. Olha o tamanho da criação. Vocês repararam que o barulho que nem late. Porque geralmente quando o cachorro late, ele tá querendo que o outro vá embora, né? Quando o cachorro rosna, às vezes não é porque ele quer lutar, ele quer que o outro vá embora, para evitar o combate. Geralmente dog que não late, ele não quer que o outro corre. E o barulho tá aqui, tipo assim, se vir eu vou. Mas se você não vir, eu vou passar tranquilamente. Então você vê que o barulho que ele ignora totalmente. Esse é o manejo adequado, sociabilizado. E o dog consegue perceber quando realmente vai ser atacado. Quando no manejo adequado. Então por lado de lá, não é visto como briga. Mas pro lado de cá, então não tem uma cultura de preparar o atleta para o combate. Aqui o Brasil tem a cultura de fugir do combate. Então quando você pega esses atletas de lá, é bem complicado vencer eles. É claro que tem brasileiros que eles cresceram de uma forma diferente. A mentalidade dele, o treinador, mas é exceção. Algumas pessoas falam assim, porque esse lutador russo estão aparecendo só agora. O lutador russo, ele sempre teve dificuldade de ir para os Estados Unidos, por causa da Guerra Fria. E agora, pelos acontecimentos atuais, muito mais. Tem um campeão aí que treina esse lutador russo, e esse treinador ele foi campeão dessa organização.
E ele aposentou invicto. O pai dele faleceu e ele desanimou de lutar. Até nisso o brasileiro não entende, fica fazendo chacota. Eles zombam. E deveriam dar graças a Deus, porque o brasileiro só se tornou campeão porque esse russo, que é técnico desse que venceu, ele aposentou. Porque se ele não tivesse aposentado, o brasileiro não seria campeão. Então, o pai dele faleceu, mas o pai dele não conseguia entrar nos Estados Unidos. Não liberavam passaporte para ele. Pelo fato dele já ser militar, ter contato com o presidente da Rússia, e etc e tal. Então o lutador russo sempre teve dificuldade de vir para os Estados Unidos, de aparecer mais na mídia. Agora, de uns anos pra cá, eles conseguiram, alguns, romper essa barreira. Mas a galera de lá sempre foi uma galera dura. Sempre foi uma galera boa no combate, na luta. E o brasileiro, o jiu-jitsu brasileiro, ele foi muito estudado. O jiu-jitsu brasileiro foi muito pesquisado. Agora, o brasileiro já não pesquisou, estudou tanto sobre a modalidade sambo, o pancration, o judô daguestão, o wrestling daguestão, que é diferente do americano. Então, no geral, as pessoas sabem muito pouco do estilo e da performance desse povo do lado de lá. Eu vejo alguns comentários, a gente percebe, eu percebo a superficialidade da galera que está comentando e às vezes dos comentaristas. As pessoas comentando como se o lutador de lá fosse ter medo do lutador daqui, que ele não ia pro chão, porque o brasileiro é muito bom no jiu-jitsu, que a trocação dele, do russo, é mais ou menos, e a do brasileiro é fora de série. Eu fui praticante de karatê durante algum tempo, sou graduado em 2 estilos, e esse lutador russo, ele tava numa técnica karateca tão grande que ele conseguiu vencer onde ele estava sendo criticado. Até para socar, ele socava na base do karatê. Defender chute, ele defendia com o karatê. O karatê te dá uma boa noção de entrada e de ataque, de combate. Ele entrando e saindo no tempo certo. O sambo, ele tem uma boa base do karatê na luta da trocação. Mas as pessoas não entendem. Eu vejo os comentaristas, quando o técnico desse lutador ele começou a vencer, as pessoas desdenhavam ele. A técnica aprimorada que ele usava do seu combate. Os comentaristas, eles não sabiam falar o que era o sambo. Eles sempre julgavam a luta quando ia pro chão nas regras do jiu-jitsu, na movimentação do jiu-jitsu. Aí eles falavam assim do lutador russo, que era campeão: ele não sabe raspar, ele não sabe finalizar. Tipo assim, ele não sabe lutar no solo, né? Porque os caras estavam julgando ele na técnica do jiu-jitsu. Mas quem julgava ele na técnica do sambo
percebeu que havia muita técnica ali, muita inteligência. Os movimentos minimamente calculados para dominar o adversário. E a conclusão, o efeito era a vitória. E quando a gente ia comentar sobre isso, aí as pessoas falavam que a gente não era patriota, que tava babando sacola de russo, para não usar uma palavra mais vulgar. Então as pessoas, elas não têm entendimento de alguma coisa e elas criticam a informação verdadeira e ao mesmo tempo exaltam a informação mentirosa, e as consequências vieram. O lutador brasileiro, ele acreditou que estava em outro nível. E a galera que estava torcendo pelo brasileiro também acreditou que ele estava em outro nível. Mas quando foram lutar com o russo, tiveram aí um choque de realidade. Porque o russo sobrou na luta. Aí o brasileiro, ao invés de estudar, pesquisar, conhecer um pouco mais sobre a escola russa, principalmente a escola desse russo que venceu, do pai do campeão invicto que faleceu, ele simplesmente fala assim, não, é porque ele agiu desse jeito. Se ele tivesse agido de outro jeito e perdido, as pessoas também estariam criticando o lutador brasileiro. Ah, ele foi pra cima, muito afoito, por isso ele perdeu. Se ele não tivesse ido e perdido, iam falar, poxa, ele deveria ter ido com tudo. Eles não conseguem entender que houve um longo processo de aperfeiçoamento dessa escola para vencer a escola do jiu-jitsu brasileiro, ainda que o campeonato não seja de jiu-jitsu e nem de sambo. O evento é de MMA. Não é quem domina todas as áreas, mas é quem faz o suficiente para vencer. Para o cara ser um grande lutador de MMA, ele não precisa ser um especialista no boxe, no taekwondo, no karatê, no wrestling, no jiu-jitsu. Não é isso que faz o camarada vencer. O que faz ele vencer é ele ter domínio do seu próprio estilo de luta. Todo lutador, ele é campeão no seu estilo. Quando chega outro estilo que supera, quando eu falo estilo aqui, não estou falando de uma arte especial específica, estou falando no estilo. O lutador saber o momento de socar, o momento de chutar. Ele não é o melhor no boxe, mas ele sabe a hora de entrar o golpe. Ele não é o melhor no karatê, mas ele sabe o melhor momento de sair. Então ele sabe o melhor momento de impor o seu estilo sobre o estilo do outro, não deixando o outro usar suas habilidades, ainda que o outro seja melhor. O técnico mesmo desse lutador que venceu o russo, ele não era o melhor na trocação, ele não era o melhor no jiu-jitsu, mas ele era o melhor em não deixar o outro usar suas habilidades. Aí o outro não conseguia usar as habilidades, cansava, ficava frustrado e ele vencia a luta, seja finalizando, no grande power, que é ali dando soco, cotovelada,
ou finalizando com uma chave de braço, um estrangulamento. Então, a especialidade dele era não deixar você usar a sua. E isso vem através de estudo e a prática da técnica. Isso vem de longos anos de pesquisa e de treinamento, de movimentação. Isso não vem só com gogó. Isso vem com a prática do ensinamento. Então, essa galera aí, lá da Rússia, do Daguestão, eles estão há anos-luz à frente da escola brasileira. No contexto de estudar estratégias e movimentação e ângulos, a qual possa neutralizar o adversário. Não, claro, o brasileiro vai vencer, tem brasileiro vencendo aí, lutadores dessa escola, mas essa escola específica, ela já é uma escola diferenciada dentro da Rússia. Sai! Esse rapaz que venceu, ele foi treinado desde criança para substituir o campeão que terminou sua carreira invicto. É um projeto a longos anos. Não é um projeto de momento. Não é um projeto para simplesmente se tornar campeão. É um projeto para se permanecer campeão. E não o indivíduo como lutador, mas a escola, a tradição, o legado. Então o que importa para esse tipo de lutador não é a vitória dele em si, é a vitória da escola. É um grupo. Enquanto o brasileiro estava treinando com pessoas, na sua maioria, sem experiência, sem bagagem, parecia até uma creche. O outro lá, o russo, estava treinando com lutadores que estão vencendo em outras organizações também. O russo está treinando com pessoas campeãs de outras organizações, de outras modalidades. Eles já estão preparando uma nova geração, com pessoas que estão aí atualmente vencendo também. Então ali já tem um projeto que depois que esse russo se aposentar, já venha outro para estar honrando a escola, para estar honrando o pai do campeão invicto que faleceu. Há todo um projeto de base. O Brasil, ele não tem esse projeto de base, de formar combatentes. Por isso que a escola militar brasileira, geralmente, ela é mais fraca em relação às outras. O Brasil não é visto como uma potência militar. Porque a cultura aqui não é formar combatentes, pessoas preparadas. Agora está surgindo um pouco dessa mentalidade. Mas nesses países aí de primeiro mundo, a visão é condicionar soldados. Se um dia tiver guerra, tem pessoas preparadas para o combate. Tem pessoas condicionadas. Então as pessoas elas não trabalham na base. Então, contextualizando aqui, assim é o manejo. O Brasil não tem cultura de estudar
O Brasil não tem a cultura de pesquisa, de adestramento. Tudo é no emocional. Humanismo no manejo, ele reflete o lado emocional, sem raciocínio, sem inteligência, sem pesquisa. Porque não tem dog adestrado na humanização. Não tem um dog que tem um manejo adequado na humanização. O antimanejo não traz obediência ao dog. Traz obediência do dono pelo dog. Então não leva o dog a sobressair sobre a diversidade. O manejo do Brasil é a diversidade sobressaindo sobre o dog. Então as pessoas, elas querem vencer sem um plano, sem uma estratégia. Pega esses empresários aí, vencedores. Não foi no emocional, gente. Foi no planejamento, foi estratégia. De coisas que deram certo, coisas que deram errado, mas foram continuando. Até aprender a usar a estratégia certa, a técnica certa para aquele momento. Então adestramento é estratégia. Adestramento é planejamento. A gente não vê nem nos adultos o manejo correto. Girar na base. As pessoas não têm base do que é adestramento. As pessoas não têm base do que é manejo. As pessoas não têm base real do que é um dog box. Porque o dog box, em muitos corações e muitas mentes, não é visto como um dog de guarda e proteção. Isso é falta de base. Falta de estudo. Falta de conhecimento sobre a raça. Falta de conhecimento sobre manejo. A base do adestramento é liderança, é domínio. É imposição inteligente da sua dominância sobre o dog. O lutador que vence é o que domina sobre o outro, não permitindo ele usar as ferramentas dele. O que te faz vencer no manejo é a sua dominância sobre o dog, não permitindo que ele use os dons e os talentos dele contra você mesmo. Que você use sua dominância de uma forma inteligente para dominar o dog e vencer esse combate de inteligência. E tem gente que está perdendo pro dog. Tem ser humano que está perdendo pro dog. O dog está sendo. O dog é mais inteligente do que a pessoa. O dog tira carinho na hora que quer, come na hora que quer, faz o que quer. E o dono fica como que abanando o rabinho, todo contente, porque está sendo liderado, dominado sobre o dog. O dog está dominando no combate e a pessoa nem está percebendo que está sendo vencida. Então o manejo correto, ele é transmitido de uma forma estratégica. Veja os conteúdos dos adestradores profissionais. É uma estratégia. São técnicas desenvolvidas há vários anos, aperfeiçoadas para chegar no condicionamento daquele dog. A obediência do dog não é feita de uma forma emocional, de qualquer jeito. Ela é feita com estudo, com pesquisa, com análise. Eu admiro o melhor presidente que o Brasil não teve, o Dr. Enéas. Depois a galera aí mais jovem, faz uma pesquisa aí, Dr. Enéas. Esse homem ele foi candidato na época à presidência da República. Um homem médico, dava aula para médicos, foi sargento das forças militares, um vasto conhecimento de economia, um vasto conhecimento social. Muitas coisas que acontecem hoje foram profetizadas, reveladas por ele.
Mas a galera daquela época, a geração daquela época, tirou ele como louco, como maluco. Como uma pessoa que não sabia o que estava falando. Aí hoje, com a informação, com o YouTube, com a divulgação, etc e tal, perceberam que os verdadeiros tolos e malucos foram os que não votaram nele, não acreditaram nele. É claro que havia uma grande manipulação da mídia naquela época. E por isso também as pessoas não tiveram acesso à real pessoa do Dr. Enéas, que hoje tem. Mas ainda assim as pessoas não pararam para ouvir ele. Se não me falha a memória, foi a primeira vez que eu votei, eu acredito ter votado nele. Só nos debates, nas entrevistas, nos canais abertos da época, se percebia que ele estava num nível muito à frente dos outros. Mas o povo não teve fé nele. O povo emocionado, foram por conversas emocionais, foram por conversas simplórias, no contexto de não trazer uma solução para aquele problema. O Dr. Enéas falava que se agisse de tal forma, ia ter tal problema e a solução era X. E hoje se confirma aquilo que o Dr. Enéas falou há 30 anos, 25 anos atrás. E o que me chama a atenção, quando eu falo que o povo acreditou numa conversa emocional, simplista, é que o Dr. Enéas, ele veio praticamente da favela. Foi feita uma entrevista com ele e levaram ele lá no lugar onde ele nasceu, criou, tudo pobre. Aquelas casas que ficam em cima das águas, igual essa aqui, ó, acho que é pau a pique, né? Não sei, é um nome que fala, né? Que as casas ficam suspensas nas águas, total miséria o local. E eu fiquei abismado com aquilo, porque eu pensei que o Dr. Enéas, ele vinha de uma classe média para alta, formado em medicina. Uma pessoa para formar em medicina pobre, naquela época é muito difícil. Se hoje é difícil, imagina naquela época. Entrou no exército, tornou sargento, influente, tem outros assuntos, conhecedor, era um homem que estudava o que falava. Ele pesquisava a situação econômica, social, e ele nunca usou isso para ganhar voto. E o outro candidato só ficava nessa, que era pobre, que vinha da pobreza, que foi do sindicato tal, que conhece a luta dos pobres, que geralmente é o mesmo discurso de hoje. Então, o brasileiro é muito assim, ele é muito emotivo. Como lutador brasileiro, ele estava muito nessa pegada, né? Então, muitas pessoas foram convencidas, mas não pararam para pesquisar, para analisar o conteúdo de ambos os lutadores e do contexto da escola que cada um estava vindo. Então o Dr. Enéas também tinha vindo da pobreza, mas ele não ficava falando que ele veio da pobreza, ele não queria te comover, ele queria mostrar ao povo brasileiro a capacidade de administrar, não só de uma forma teórica, mas de uma forma prática. Ele mostrava como ele conseguiu administrar a sua própria vida ao meio à miséria, e a chegar a se formar, e todas as outras capacidades que ele usou para administrar a si mesmo, que ele poderia usar para administrar o Brasil. O outro não tinha. O outro não tinha essa administração de si mesmo. Era só na falácia, na emoção. E como tinha menos informação do que hoje, aquela geração daquela época se deixou levar. Então não precisava pesquisar o candidato, não precisava investigar o candidato, saber sua real trajetória de vida, de administração,
de conhecimento econômico, social, político. O outro candidato falava que não gostava de ler, que a leitura não era para ele. Imagina uma pasta de processo que você tem que assinar e você não lê, que está voltada para a economia, para a prosperidade, ou para a falência, para a miséria. Bom dia. Imagine um presidente que não lê, que não estuda, que não tem um poder de percepção se o assessor está mentindo ou falando a verdade, não sabe o que está assinando porque não lê. E o Dr. Enéas, ele mostrava a sua capacidade administrativa, mas sem ficar se vitimizando. E na época já tinha uma imprensa maligna também, falava que ele estava sendo soberbo, que ele estava sendo arrogante. Porque infelizmente, inteligência para tolo é ser arrogante e ser soberbo. Aqui no Brasil alguém não pode ser inteligente, não pode ser sábio, que é visto como soberbo, é visto como arrogante. Como se tolice fosse melhorar a vida de alguém. Como ser tolo fosse o principal requisito de Deus abençoar uma nação. Então o outro candidato mostrando ser tolo dentro desse contexto político, o outro mostrando sabedoria, mas quem venceu? Quem o povo votou? Quem o povo elegeu? O tolo. E aquele que estava melhor preparado para o combate não teve vitória. Agora, luta de combate do MMA, quem vence não é quem tem mais voto ou mais popularidade. Realmente é quem está melhor preparado para dominar o adversário. Não sendo bom em tudo, mas usando o necessário para vencer o combate. Então no manejo de dog é a mesma coisa. Você não precisa ser um Einstein para trazer dominância ao dog. Basta você usar o que é necessário. Mas para você usar o que é necessário, você precisa estudar. Você precisa pesquisar e aplicar esse estudo para que você realmente entenda o que realmente é um manejo adequado para o seu dog. E concluo aqui, assim também é a salvação da nossa alma. O que é ser patriota? É torcer por uma seleção de esporte, futebol, vôlei, MMA? Isso é ser patriota? Ser patriota é você querer que um candidato ganhe, mas pessoas não concordam com o seu candidato, aí você quer matar o outro brasileiro? Isso é ser patriota? Você quer destruir o outro candidato? Isso é ser patriota? Se eu estou errado, alguém me corrija. Eu gosto de aprender, viu? Ser patriota é você obedecer à Constituição. Eu acredito que quanto mais se obedece à Constituição, mais patriota é. Não é obedecer um ponto, é quem obedece mais. Então tem a Constituição ensinando sobre patriotismo. Então quem pratica mais a Constituição é mais patriota. Porque existem pessoas que têm mais ou menos fé. Existem pessoas que são mais patriotas ou menos patriotas. Depende do conhecimento que a pessoa tem sobre. Ou não tem patriotismo nenhum. A mesma coisa é com as escrituras, com a Bíblia. Quem é cristão? Cristão é quem obedece mais a palavra. Cristão
é quem conhece mais o Evangelho e o pratica. Existem pessoas que têm mais fé e menos fé, mediante o conhecimento que tem das Escrituras. E tem situações que demonstram que a pessoa é antipatriota. E tem situações que a pessoa demonstra que é anticristo. Como é que eu vou saber se uma pessoa é patriota ou antipatriota? Como eu vou saber se uma pessoa é por Cristo ou anticristo? Na Constituição. Tem a Constituição terrena e tem a Constituição das coisas do alto. Está lá escrito. Está lá escrito sobre deveres, sobre direitos. A Constituição é um livro que fala sobre direitos e deveres. A Bíblia é uma Constituição celestial que fala sobre direitos e deveres. Aí, o grau de estudo, de compreensão que cada um tem, define o seu grau de patriotismo ou de cristianismo. A Bíblia está dizendo lá que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma. A Bíblia está dizendo que não existe outro mediador ou mediadora para a salvação do homem. Você fala assim, que os mortos, eles voltam aqui para nos ensinar. O único morto que voltou para ensinar na Bíblia é Jesus. E ele não voltou como um espírito. Ele voltou no corpo humano. Jesus, ele morreu como homem, não como espírito. O Senhor Jesus ressuscitou como homem, não como um espírito. Então, especificando mais aqui essa conclusão, tem pessoas que dizem que tem a Bíblia como regra de fé. Então, como é que você acredita em algo que a Bíblia não ensina? Como é que você não acredita em algo que a Bíblia ensina? Então, o que define uma pessoa ser cristã é a crença exclusiva em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. Já tô cansado, viu? Nem sei quanto tempo aqui falando e caminhando, e ainda tem um longo percurso para terminar. Tem aí bem 1 hora. Vou encerrar por aqui. Se acontecer alguma coisa diferente e eu puder filmar, eu vou filmar, vou estar comentando. Mas até o momento, fique com Deus. Boa meditação das coisas de dog e sobretudo das coisas do alto. Falou, com Deus, tudo de bom. Um dia eu tava descendo aqui a rua, eu tava de carro e essa criança aqui solta, ó. Tem outra ali, ó, da mesma pegada. Esse aqui tava solto passando de carro. Eu dei graças a Deus de não estar descendo de a pé. Olha o barulho aí, ó, exausto. 1h47 de caminhada e ainda não chegamos em casa. Estamos chegando. Graças a Deus. O sol deu uma aumentada. Então o que pegou aqui mais, não foi nem tanta caminhada, foi mais o sol. Eu quero aproveitar, eu não ia nem fazer essas imagens, mas aproveitando aqui que eu já estou fazendo aqui essa parte, o que eu quero que você entenda é que
em toda liderança, na natureza, há uma estratégia. Há uma estratégia para se liderar. E uma estratégia inteligente. Os animais, quando eles estão em caça, eles têm uma liderança. E essa liderança tem uma estratégia para se abater a caça. Que ela já é condicionada desde a infância dos filhotes. A fêmea vai condicionando os filhotes à caça, à liderança, ao posicionamento. E o dog, ele tem uma estratégia para dominar. Ele está passando a sua guarda e você não está percebendo. Alguns percebem tarde demais. Outros, quando percebem, não sabem o que fazer para evitar a imobilização, o domínio do adversário. Então, por isso é interessante conhecer técnicas adequadas para a situação, para se evitar a dominância do animal. Então você precisa estudar para conhecer a estratégia que o dog está usando e você usar a estratégia para não se permitir ser dominado, mas dominar. E a vida espiritual é a mesma maneira. O inimigo de nossa alma, ele tem estratégias para dominar a nossa vida. Ele tem estratégias inteligentes para estar nos liderando. Tem pessoas que estão lideradas, dominadas pelo dog e não percebem, porque não tem conhecimento tal para discernir. E a vida espiritual da mesma maneira. Há pessoas que estão sendo dominadas, lideradas por espíritos enganadores, porque lhe falta conhecimento para entender o manejo correto que se deve ter para a própria alma e também para o manejo em relação a dog. Então o conhecimento é fundamental e a aplicação do conhecimento é 2 vezes mais fundamental, para que não seja dominado, liderado pelo dog, nem pelo pecado, nem pelo mundo, nem pela carne e nem pelos espíritos enganadores. Mais uma vez, fique com Deus, boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou, com Deus, tudo de bom. Nem quis saber de água, só de sombra. 1h54 aí de caminhada aí com o dog. Hoje ele deu uma raladinha, pegamos também muita subida, praticamente aí meia hora aí só de subida.